pra diga vim para adorar-te, vim para prostrar. Com todo o teu coração declara, eu vim para dizer-te: és meu Deus. Diga totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou. Erga suas mãos aos céus e declare: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, Senhor, tu és meu Deus, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tu és maravilhoso para, mais uma vez, declare: vim para adorar-te, eu vim, Senhor, vim para prostrar, eu vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tu és para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá. Minha voz gigante, eu não saberei quanto custou ver meus pecados. Eu não saberei, Senhor, não saberei quanto custou ver meus pecados. Mas não saberei, Senhor, não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar. Diga para a voz gigante. Diga para ele: vim para dizer, Senhor, és meu Deus. Declare: totalmente amável, totalmente digno de louvor e adoração. Bem forte, declare: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, tu és Senhor, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Por enquanto nós estamos em comunhão, olha para o irmão que está do seu lado, dê um sorriso para ele, fala: é muito bom estar junto com você, é bom cultuar o Senhor com você, é bom estarmos aqui na presença do Senhor celebrando. Vamos celebrar o Senhor com bastante alegria. Das palmas. Jamais me curvarei, nem louvarei ao homem, para que o reino algum jamais
Deus assim. Eu dirijo meu louvor e toda a minha fé ao único Rei dos Reis. Meus joelhos dobrarei, tudo me darei, somente ao Deus assim. Eu dirijo meu louvor e toda a minha fé ao único Rei dos Reis. Meus joelhos dobrarei, tudo me darei ao Deus Criador, Jesus que me salva, redime e restaura, revive e renova, somente a um Deus assim darei meu louvor. Cantemos somente a Deus assim, 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 ao Deus Criador, Jesus que me salva, redime e restaura, revive e renova, somente a um Deus assim darei meu louvor. Para Deus sempre, nós daremos a Ti, Senhor, o nosso louvor, as nossas vidas em adoração. Aleluia, glória a Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Declare: se eu passar, se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Declare: em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Declare: seguro, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor, seu amor, seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar, se eu passar, se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Declare: em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços
recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. Declare em todo o teu coração. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, e as vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em teu rosto brilhar. Declaremos a tua palavra. A tua palavra escondi. Declare para ele, guardar no meu coração, Senhor. Diga para ele, para eu não pecar, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, as minhas vestes do sangue lavei, das tuas águas e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta, agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Declare meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A
Quero falar sobre graça nessa noite, o poder curador da graça. O que isso tem a ver com a nossa vida nessa noite? Você que saiu da sua casa, de repente com o coração aflito, angustiado, esperando ouvir uma palavra de esperança para o seu coração, eu tenho certeza que a graça do Senhor, quando a gente deixa essa graça trabalhar na nossa vida, querido, eu tenho certeza que somos cheios, né, de esperança e de vida para continuar a nossa caminhada. Gálatas capítulo 1, do verso 6 ao verso 9, o poder curador da graça. Amém? Diz assim o texto de Gálatas capítulo 1, verso 6 ao 9. Admiro de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que o chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que sejam amaldiçoados. Verso 9. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já recebemos, que seja amaldiçoado. Amém, irmãos? Esse texto é maravilhoso, é o texto da carta de Paulo aos Gálatas. E ele faz um alerta muito grande a essa igreja, que talvez foi uma das primeiras igrejas que Paulo forma, só que há um problema acontecendo nessa igreja. Eles haviam se convertido a Cristo e agora eles estavam querendo voltar aos rudimentos da lei, querendo voltar às velhas práticas que eles tinham antes da conversão a Cristo. E isso trazia um prejuízo muito grande para a vida daquelas pessoas. E Paulo, entendendo essa dificuldade, escreve essa carta em alerta àqueles irmãos. E é interessante que ele começa, parece que ele está bravo, parece que ele está exortando essas pessoas, e realmente está, mas ele faz de uma maneira muito amorosa, como ele sabe fazer. E eu creio, irmãos, que Deus também, ele nos exorta, ele cuida de nós, mas com amor maravilhoso, com o amor que Ele tem por nós e com a graça dEle sobre a nossa vida. Aí eu te falo, como é bom viver debaixo da graça de Jesus. É ou não é, irmãos? Com certeza, é bom viver quando a gente sente a presença da graça de Deus na nossa vida. Essa palavra chamada graça é muito comum no meio cristão, né? Muitos usam essa expressão no seu dia a dia, por serem cristãos, né? No linguajar, outros a usam como um jargão, e quando ficam nervosos, quando alguma coisa terrível resolve acontecer, alguns ainda dizem, quase que saí da graça, e outros, de uma forma assim mais intensa, ainda dizem, eu saí da graça. Como se fosse possível isso acontecer. Quando nós recebemos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, a graça de Jesus é derramada sobre a nossa vida. Amém, querido? Mas não basta a gente ter um conhecimento da graça superficial, apenas como uma palavra, como um jargão. E a primeira coisa que eu quero pensar com você nessa noite é que precisamos começar a desejar um conhecimento da graça de Deus sobre nós, além do básico. Eu percebo que muitas vezes nós temos um conhecimento muito básico do que é graça. Nós deixamos muitas vezes como um tema teológico que é tratado num seminário, ou às vezes nós superficializamos muito e achamos que quando falamos graça, nós pensamos só que é como um favor imerecido. Alguém já perguntou a você o que significa graça? E você deu essa resposta? Ah, não. Graça é o quê? Um favor imerecido. Querido, não é só isso. Eu queria que você acompanhasse comigo esse pensamento sobre a graça. O conhecimento básico que nós temos de graça, e já é um passo muito importante quando eu entendo que graça é algo que eu não mereço, mas é muito mais. É interessante que nós precisamos, quando nós nos aprofundamos mais no conhecimento da graça de Deus, nós começamos a entender melhor como Deus cuida de nós.
No grego, a língua do Novo Testamento, a palavra graça, transcrita como charis, ela aparece 190 vezes no Novo Testamento. Mas em apenas 75 vezes a palavra charis, tem o mesmo sentido da palavra grego no hebraico, ou melhor, a palavra do hebraico para graça. Charis é no grego, graça, simboliza graça, simboliza ou significa favor. No hebraico, a palavra graça, a raiz dessa palavra é ren, H-E-N, ren, que significa também favor. Mas o interessante que eu coloquei aqui, eu quero transmitir para você nessa noite, que o favor que a palavra do hebraico traz, ela traz um sentido mais profundo. E quando nós começamos a entender isso, nós chegamos a Deus de uma maneira mais profunda. Nós começamos a perceber que esse Deus a qual eu sirvo, a da qual você serve, e da qual talvez você entrou nessa noite e ainda não segue esse Deus, ainda não deixou o seu coração aberto para a ação desse Jesus. Quando nós entendemos realmente o que significa em profundidade a graça, nós começamos a perceber que esse Deus, Ele é maravilhoso, muito mais maravilhoso do que a superficialidade do nosso entendimento pode descrever. A palavra ren, no hebraico, significa graça, traduzida como favor. Ela tem um contexto que é mais ou menos isso, denota o mais forte que vem ao socorro do mais fraco. O mais forte, pensa numa pessoa muito mais forte, que vem ao socorro de alguém que está fraco, já não tem mais forças. E ele vem ao socorro dessa pessoa por causa das circunstâncias que o mais fraco está passando. O mais forte, o ser mais forte, olha que alguém está passando uma necessidade, não tem força, suas circunstâncias são terríveis, seja por uma fraqueza natural, ou seja, qual for as circunstâncias, e esse mais forte, ele age mediante uma decisão voluntária. Você entende? Esse mais forte, ele quer ajudar o mais fraco, por causa de uma decisão voluntária. O mais forte, deseja ajudar o mais fraco. Embora seja impulsionado, preste bem atenção, ele seja impulsionado pela dependência ou a petição da parte mais fraca. Uma expressão que simboliza isso no Antigo Testamento, e você já deve ter ouvido falar, é achar graça aos olhos de alguém. Muitas vezes nós ouvimos isso. Nós ouvimos isso, achar graça aos olhos de alguém, no sentido de adquirir o favor de alguém, a afeição, a benevolência, a condescendência ou compreensão. José na casa de Potifar. Quando José vai parar na casa de Potifar, o Potifar, ele se agrada de José, ou seja, ele acha graça em José. Quando Ruth se encontra com Boaz, que não era o seu resgatador natural, ele passa a ser depois, mas ele olha para Ruth com um olhar de ajuda, e ele derrama graça sobre a vida de Ruth. Nós vemos também na vida de Ana, para com Eli, acha graça aos olhos de Eli, o profeta Eli, ele vê que Ana está orando intensamente, e profetiza sobre a vida de Ana, e aí então ela tem o seu filho. E nós vamos ver isso também na vida de Esther para com o rei, no momento onde o seu povo pode ser julgado, pode ser morto, e ela vai até o rei, e o rei acha graça aos olhos de Esther. Ou seja, a graça nesse sentido pode ser entendida como uma intervenção divina, quando Deus, que é o mais forte, resolve entrar ou intervir na ação, na circunstância e agir. Nesses exemplos que eu falei, foram exemplos onde a pessoa achou graça, uma pessoa mais forte achou graça numa pessoa mais fraca. E Deus usou a pessoa mais forte, mesmo sendo que esse mais forte nem mesmo era uma pessoa temente a Deus. Deus usou essa pessoa para ajudar, para intervir naquela circunstância. Você sente que Deus faz muitas vezes isso com você? Amém? Faz com a minha vida. Mas o mais importante é que a palavra graça não é só isso. Nós vamos ver também que
achar graça aos olhos, nós vamos ver de uma maneira mais específica, quando Deus escolhe Noé. Quando toda a terra está em pecado e Deus escolhe Noé para manifestar a graça dele. Agora, ele não usa uma pessoa específica mais forte para chamar Noé e dar uma ajuda momentânea. Agora ele aparece para Noé e fala com ele, manifesta a graça sobre Noé, o escolhe também Moisés. Deus aparece numa sarça ardente para Moisés, não é isso? E escolhe Moisés para fazer o quê? Libertar o povo do Egito. Deus vai especificamente, e não é só uma intervenção divina diante de uma circunstância, há a manifestação de Deus. E na escolha de Davi, ungindo Davi como rei dos judeus. Na verdade, irmãos, Deus só manifesta a sua graça direta a alguém que ele tem uma aliança. Ele tinha uma aliança com Noé, se manifestou a ele. Tinha uma aliança com Moisés, se manifestou, e ali ele sela a sua aliança, e sela a sua aliança com Davi. Isso é muito importante para o entendimento de graça, e eu estou falando esses pontos aqui, talvez você não esteja entendendo, mas a verdade é que isso é extremamente importante, porque quando nós olhamos para a nossa vida, e quando nós começamos a pensar, o que isso tem a ver com a minha vida? É que muitas vezes, amados, diante das nossas circunstâncias, diante das nossas dificuldades, nós oramos. Senhor, manifesta o teu milagre, realiza a tua obra sobre a minha vida. E aí, pela misericórdia de Deus, que é diferente de graça, a misericórdia é Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Nós merecíamos a morte, a verdade é essa, merecíamos o inferno por causa dos nossos pecados. E a misericórdia, Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. E aí Deus manifesta a graça dele. Ele usa as circunstâncias, usa situações, usa várias formas para intervir na nossa situação. E muitas vezes nós temos buscado isso. Mas com aquele que Deus tem uma aliança, Deus se manifesta de uma maneira mais profunda, Ele manifesta a sua graça de uma forma abundante. E aí eu te falo o seguinte, se você recebeu Jesus no seu coração, meu querido, o desejo de Deus é manifestar a graça abundante dEle sobre a sua vida. Não entrar apenas com uma intervenção momentânea, não realizar apenas uma ação em determinadas circunstâncias da sua vida, porque isso Deus também faz. Mas o que Deus quer fazer é transformar por completo toda a sua vida através da graça abundante do nome de Jesus Cristo. O desejo de Deus não é apenas restaurar a sua vida financeira, sabe? Muitas vezes nós passamos por um momento no nosso país onde há uma suposta crise, ou uma crise real, e muitas pessoas têm buscado restauração financeira, muitas pessoas têm buscado restauração da saúde, muitas pessoas têm buscado restauração dos relacionamentos. Quantos casais em dificuldades? Mas, querido, quando nós tiramos o foco disso, não que isso não deva ser algo para que a gente deva se preocupar e trabalhar para que isso se resolva, mas quando nós tiramos o foco disso, nos aproximamos de Deus e buscamos intensamente a graça completa dEle, Deus não transforma só essas coisas, Ele transforma a nossa vida por completo. Eu posso chegar em casa, colocar a minha cabeça no travesseiro e dormir em paz. Amém? Segundo, quando eu não entendo esse significado da graça de Deus sobre a minha vida, mesmo sendo crente, é importante que seja dito isso, eu posso ter a visão de algumas áreas da minha vida comprometidas. Algumas áreas da minha vida, se eu não entender completamente o que significa essa graça na minha vida, eu posso ver que algumas áreas da minha vida são afetadas e ainda não têm as curas devidas. Algumas áreas da minha vida ainda estão, talvez eu não, dizer a palavra doente seria muito forte. Talvez algumas áreas da nossa vida ainda precisam ser restauradas por completo. Então, quando eu não entendo a verdadeira profundidade do que é a graça de Deus, algumas áreas da nossa vida se tornam ou mal
mal compreendidas. Uma delas é que quando eu não entendo a graça de Deus, isso afeta a minha visão da liberdade. Quando eu não entendo a graça de Deus, afeta a minha visão da liberdade que eu tenho. Gálatas 5, agora você virar a folha, né, o capítulo 5 de Gálatas, ou pode ler comigo aqui, verso 1 diz: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não nos torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Verso 13 do capítulo 5, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Amém? Talvez essa era o tema, ou esse era o tema principal da carta de Paulo aos Gálatas. Eles se diziam cristãos, mas eles não agiam com a graça. Paulo estava percebendo que eles estavam usando da graça, da liberdade que eles tinham em Cristo, liberdade da lei, vamos assim dizer, para dar lugar ou dar ocasião à carne. Eles aceitaram a Jesus, mas ainda viviam debaixo da lei. Nós somos livres. Tem muita gente escrava. Pastor, mas o tempo da escravidão já passou há muito tempo. E eu não estou falando aqui, queridos, de escravidão de trabalho ainda, embora em alguns pontos específicos do nosso país, isso é uma séria questão que precisa ser tratada, mas nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de pessoas que muitas vezes são crentes no Senhor Jesus, mas ainda estão escravos da lei. São escravos, sabe do quê? Do pode ou não pode. Ah, não, eu não posso isso, eu posso, e se eu posso, e aí começa a arranjar problema com outra pessoa, porque o entendimento dele é pode ou não pode, e a sua vida cristã se resume no pode ou não pode, sabe? Nós precisamos compreender o que é a graça de Deus, porque a graça de Deus nos traz liberdade de verdade, e em Cristo Jesus, nós somos livres, amém? Eu costumo dizer que eu posso tudo o que a Bíblia diz que eu posso. Você entende? Eu posso tudo o que a Bíblia diz que eu posso. E Paulo, em outros momentos, vai dizer que todas as coisas me são lícitas, mas em todas me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Sabe, nós precisamos entender que em Cristo Jesus, pela graça de Cristo Jesus, nós somos completamente livres. Livres. Essas coisas não podem mais nos impedir de caminhar. As mensagens que o pastor Zil tem pregado no domingo sobre o enraizados, tem falado sobre isso, que nós possamos deixar para trás aquilo que nos impede e caminhar, né, com rapidez, com alegria, a carreira que nos está proposta. Então, para que nós possamos avançar na nossa vida cristã e vivenciar o melhor de Deus na nossa vida, nós precisamos, amados, estar entendendo completamente o sentido da graça e para que a nossa visão de liberdade possa ser completa. A visão afeta também a minha visão da lei. Nós não entendemos o que é lei, achamos que a lei é um problema. Mas Gálatas 5, 3, 4 diz: e de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está escrito a guardar toda a lei, separado estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Através da graça, a lei serve para mostrar o pecado. Sabe, Jesus ele vai dizer, e muitas pessoas ainda costumam questionar, não, Jesus ele veio para acabar com a lei, e agora nós estamos vivendo o tempo da graça. Jesus não veio acabar com a lei, Jesus veio para mostrar que a lei, ela deve existir, mas a graça está para além da lei, amém? Como que eu posso entender isso? Vamos pegar como exemplo o caso da mulher adúltera, que foi pega em adultério, e naquele momento, quando os fariseus levam a mulher para colocar diante de Jesus, no intuito de pegar Jesus, eles questionam Jesus, o que Jesus deveria fazer? E Jesus então, ele diz para aquelas pessoas, olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Onde estava a lei ali? A lei estava do lado dos fariseus. E os fariseus diziam, a lei, se ele for segundo a lei, as pessoas vão criticá-lo, porque ele está agindo sem graça. Mas se ele for segundo a graça, vão criticá-lo, porque está agindo segundo a lei. A verdade é, queridos, que
A lei serviu para mostrar o pecado daquela mulher. Mas presta atenção num detalhe. Aquela mulher estava adulterando sozinha? Não, senão não havia adultério. Tinha alguém com ela. Alguém casado. É ou não é? Alguém casado. Aquele homem também, segundo a lei, estava em pecado. Mas os fariseus, que eram escravos da lei, observaram só a mulher, porque eles não estavam preocupados com a mulher. Eles não estavam preocupados com a lei. Eles estavam querendo fazer o que agradaria os seus próprios corações. Aonde entra a lei? Mostrando o pecado. Isso é na nossa vida. Quando estudamos a palavra e olhamos para a palavra revela em nós o pecado que há em nós. Mas aonde está a graça aqui, irmãos? A graça está no perdão de Jesus para aquela mulher. Jesus sabia que a lei mostrou que aquela mulher era pecaminosa ou pecadora. Aquela mulher era pecadora. Porém, as palavras de graça de Jesus deu mais uma oportunidade para aquela mulher ir e não pecar mais. Filha, cadê os teus acusadores? Todos já tinham ido embora. Jesus fala o seguinte: eu também não te acusarei. Vai e não peques mais. Você entende? Quando nós entendemos o que é realmente a graça de Deus, nós entendemos que a lei serve para nos mostrar o nosso pecado. Mas nós temos também do nosso lado, em Cristo Jesus, a graça que nos dá o perdão. Talvez você está escravo da lei, você está vivendo cheio de culpa, porque essa lei pesa sobre você. Isso, num certo modo, é importante, mas você não pode perder de vista que há um Deus que enviou o seu único filho para morrer, para te dar graça, para te dar salvação. Quando nós entendemos ou não entendemos o que é a graça de verdade, isso afeta a minha visão da fé em Cristo Jesus. Gálatas 5, 5, 6, porque nós, pelo Espírito da fé, guardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Quando nós não compreendemos o amor, ou quando não compreendemos profundamente a graça de Deus, a nossa fé também é afetada, porque se eu acho que Deus responde a minha oração diante de algo que eu faço, e se a minha fé é baseada em algo que eu faço ou deixo de fazer, Paulo está dizendo, não é nem a circuncisão e nem a incircuncisão. A circuncisão que identifica o judeu, e eles estavam sendo obrigados a serem circuncidados. Muitos dos gálatas estavam querendo voltar aos rudimentos da lei, querendo circuncidar, para que eles pudessem então alcançar ainda mais o favor de Deus. Sabe, muitas vezes nós nos esforçamos para agradar a Deus, mas quando o que Deus realmente quer de nós é um coração aberto, totalmente dependente dEle. Quando eu chego diante de Deus e falo, Senhor, eu não posso mais, é nesse momento que Deus tem o prazer de estender as mãos e socorrer você. Amém? Quando eu entendo mal o que realmente é a graça, isso afeta a minha visão da guerra contra a carne e o espírito. Ainda Gálatas 5,16, Paulo vai dizer, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. 25, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Essa guerra a gente já sabe o resultado. Se eu luto pelas minhas forças, essa guerra já está vencida. Não para o bem, mas para o mal. Porque eu não sou capaz de vencer as guerras contra a minha carne. Paulo vai dizer, aquilo que eu não queria fazer, isso eu faço. Aquilo que eu faço, eu não queria fazer. Ele está dizendo, eu não posso, mas eu só posso vencer a guerra contra a carne quando o meu espírito está alicerçado na graça de Cristo Jesus. Você entende o poder dessa graça? Amém? Como que essa graça é profunda sobre a nossa vida. E por fim, quando eu não entendo o que realmente é a graça, isso afeta os meus relacionamentos, e isso é muito importante. Preste atenção, você que talvez tenha alguma situação de relacionamento quebrado, eu quero dizer essas palavras com muito carinho no seu coração. Quando nós entendemos profundamente o que é graça, essa graça tem o poder de curar os nossos relacionamentos.
Gálatas 5, 13 a 15 vai dizer o seguinte: porque vós, irmãos, sois chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devoreis uns aos outros, vede, não consumais também uns aos outros. É interessante que o problema de muitos relacionamentos começam aqui. Se nós queremos ter relacionamentos felizes, nós precisamos deixar o poder da graça, ou o poder curador da graça, tratar essa área na nossa vida. Sabe, na questão do casamento, e aí eu quero que você reflita um pouco no seu casamento, você que está casado e você que pretende se casar, reflita nisso. No passado, as pessoas consideravam os casamentos dos cristãos sucesso. Sabe por quê? Porque eles entendiam que havia uma graça na vida dessa pessoa. E era assim, e isso era estimulado dentro das igrejas. Olha, filha, você tem que procurar um rapaz crente. Porque se você casar com um rapaz crente, eu não estou falando ao contrário aqui, irmão, estou falando como isso era, e muitas vezes ainda é. Se você casar com um rapaz crente, o seu casamento já vai ser um sucesso. Isso se esperava, era uma coisa quase que natural, mas com o passar do tempo isso foi caindo em desuso. Por quê? Porque as pessoas foram perdendo o sentimento da graça, perdendo o que realmente significa graça. As pessoas tinham graça e sabiam se relacionar, e elas se relacionavam com o seu próximo, com o seu par, com o seu marido, com sua esposa, debaixo da graça. E tem que ser assim, e tinha que ser assim. Só que hoje a graça no meio do casal parece que não existe mais. Sabe? E aí quando o nosso parceiro ou a parceira falha, não agimos mais com graça. E é onde acontecem os rompimentos. Isso acontece nos relacionamentos, acontece na igreja, acontece em casa, acontece no trabalho. E aí sabe como vive o nosso coração? Amargurado. Porque não há graça, a graça perdeu o significado. Eu gosto muito dessas palavras de casamento, né? Que tem alguns pastores que fazem até alguns stand-ups gospel, né? Fala sobre casamento e todo mundo ri. E aí alguns até falam assim, eu preciso ouvir mais palestras sobre casamento para melhorar o meu casamento. Eu preciso ouvir mais pregações sobre casamento para melhorar o meu casamento. Outros ainda dizem, eu preciso ir num retiro e ficar um mês naquele retiro sobre casamento para dar jeito no meu casamento. Querido, você pode ficar um ano ouvindo falar mensagem sobre casamento, mas se você não deixar a graça agir na sua vida, quebrar o seu orgulho, não há palavra que mude o seu casamento. Você entende isso? Amém? Se eu quero transformação na minha vida, querido, se eu quero transformação para os meus relacionamentos, a graça precisa me mostrar e me fazer entender uma palavra chamada, que é tão difícil da gente realizá-la: renúncia. E aí se eu quero alcançar alguém para Cristo e com o que seja o meu amigo, muitas vezes eu vou precisar renunciar a algumas coisas. Se eu quero viver bem no meu casamento, eu vou precisar renunciar a algumas coisas. E renúncia só existe no meio da graça. E por fim, querido, eu quero terminar dizendo sobre o poder curador da graça. A gente entendeu um pouquinho sobre o que é graça, profundamente, sobre como, quando a gente não entende o que é graça, como isso afeta a nossa visão. Mas e o poder curador da graça? Onde está? Eu quero terminar contando uma história. Certa vez um senhor, ele tinha um sítio, e ele quis vender esse sítio. Ele já estava enjoado daquele sítio, ia poucas vezes lá naquele sítio. E aí ele queria botar um anúncio no jornal, mas ele não tinha muita criatividade para fazer ou formar esse anúncio. E aí o que ele fez? Ele encontrou na rua um amigo, e ele sabia que esse amigo, ele era poeta, escrevia poesias, ele conseguia, achar beleza em tudo. E ele falou, meu amigo, era com você mesmo que eu estava precisando falar. Diga-me suas sábias palavras, meu amigo, disse o poeta. Não, eu estou querendo vender um sítio, a gente está meio enjoado daquele sítio lá, eu queria que você escrevesse o anúncio para mim colocar no jornal. Aí ele,
Obviamente, querido amigo, poeta, né? Palavras bonitas. E então pegou o papel, a caneta e começou a escrever. Olha só como é que foi o anúncio desse que ele escreveu. Vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer, no extenso arvoredo, cortada por cristalinas e marejentas águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece sombra tranquila das tardes na varanda. Aí aquele dono do sítio pegou aquele anúncio, aquelas lindas palavras, levou para casa. Meses depois, eles se encontram novamente. E aí o poeta pergunta para aquele homem: e aí, meu querido amigo, você vendeu o seu sítio? Aí ele falou o seguinte: nem pense nisso, rapaz. Eu parei de pensar nessas coisas. Quando eu cheguei em casa aquele dia, eu li as suas palavras, eu li o anúncio junto com a minha esposa. E quando nós terminamos de ler aquele anúncio, nós entendemos, nós compreendemos que aquele sítio era um pedacinho do paraíso. E até hoje nós estamos lá. Nós resolvemos mudar para lá. Sabe, irmãos, às vezes quando a nossa vida, nós temos dado mais valor às coisas terríveis da vida, às dificuldades, às situações que nos afasta das coisas boas. Mas nós temos muitas coisas, e tudo que nós temos é permissão de Deus. Talvez foi por causa de algum fracasso do passado, foi de uma decisão, por causa de uma situação ruim do passado, mas nós temos isso. Mas existe algo chamado graça, que muda completamente a minha forma de encarar a vida, muda completamente a minha forma de olhar para a minha vida, muda completamente a minha forma de olhar para a pessoa que está ao meu redor, muda completamente a minha forma de olhar para o meu amigo de trabalho, terrível, chato, enjoado, muda a minha forma de olhar para a minha esposa, para o meu esposo, porque se ela está passando uma situação difícil, se ela ou se ele tem alguma situação complicada, o meu coração está cheio da graça abundante de Jesus Cristo. Você entende? A palavra de Deus ainda em 2 Coríntios, Paulo vai dizer, talvez uma das mais renovadoras palavras de fé e de esperança para a minha vida e para a sua vida. 2 Coríntios 12, 7-9 diz o seguinte: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E ele me disse: a minha graça te basta. Vamos repetir isso juntos? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amados, existem muitas coisas que nos impedem de sermos felizes. Mas, quando nós conhecemos o poder curador da graça de Deus, a felicidade vem. É claro que vamos passar por situações, fraquezas, tribulações, mas aí nós vamos dizer: a minha graça, Senhor, a minha graça te basta. Talvez o seu entendimento sobre graça está afetando você olhar para algumas áreas da sua vida. Talvez você chegou até a pensar que não tinha solução. Mas quando você começar a entender que essa graça de Deus é muito mais profunda, ela é muito mais abundante do que religiosidade, é muito mais abundante do que trabalhar nisso ou naquilo, é muito mais abundante do que eu estar aqui pregando para você, é muito mais abundante do que tocar um instrumento, é muito mais abundante do que participar de uma célula, é muito mais abundante do que ser crente. A graça do Senhor é que traz salvação e alegria para a nossa vida. Você entende isso, irmão? E todas as outras coisas se tornam obsoleto quando eu me aprofundo e vivo a graça de Jesus na minha vida.
Eu quero orar por você nessa noite. Eu queria convidar você a se colocar de pé. Você que em alguma situação está buscando uma resolução para o seu problema. Mas nesse momento eu queria fazer um desafio a você, irmão, a não orar pedindo que Deus intervenha nessa situação específica. Mas eu queria orar por você e queria que você estivesse orando comigo. Mais tarde, quando você chegar em casa, pode orar, tá? Pela oração, pelo seu problema especificamente. Mas eu queria orar. E queria pedir, desafiar você a orar junto comigo, para que a graça abundante do Senhor Jesus tome toda a sua vida. Deus não quer agir só na sua vida financeira, material, física, trazer só saúde para a sua vida, não. Isso é muito simples para Ele fazer. Às vezes Ele permite que essas coisas aconteçam na nossa vida para como se fosse um treinamento para a gente ser mais forte depois dessa situação, sabe? Mas quando nós buscamos a graça completa de Jesus para a nossa vida, algo maior começa a tomar sentido em nós. A nossa vida começa a ter sentido. Abaixe sua cabeça, onde você está, feche seus olhos. E o desafio é esse. Você quer essa graça completa, a graça de Jesus, que está acima de tudo e de todos. Ore comigo nesse momento. Querido Deus e eterno Pai, toda honra, glória sejam dados ao Senhor nessa noite. Obrigado, Deus, pela Tua graça. Nada do que nós fazemos, nada do que nós deixamos de fazer é capaz de pagar aquilo que o Senhor já fez por nós. Nos resgatou da morte através do Teu Filho amado Jesus Cristo, que quando Ele morre naquela cruz e ressuscita ao terceiro dia, Ele derrama graça sobre nós. Graça para vencermos as dificuldades, graça para mesmo que em meio às dificuldades, nós possamos encontrar a esperança que está em Cristo Jesus. Que nessa noite, Deus, possamos sair daqui, não para viver questionando tudo e todos, mas que possamos sair daqui para viver debaixo da graça, Senhor. Se o nosso coração está pesado, se o nosso coração está duro, fechado para entender essa graça, revele aos teus filhos nessa noite o poder curador da graça de Deus. E que saiam daqui nessa noite com a esperança de viver uma vida melhor, uma vida leve, mesmo em meio aos problemas. Que possamos ser cheios pela Tua graça. Obrigado, Deus. Que a Tua graça seja abundante na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, meu querido. Em nome de Jesus. Estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro
minha oferta, a minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu. Diga pra Ele, pra reconhecer que